Olá pessoal da Progresso Vestibulares, eu sou o professor Lincoln e essa é a nossa aula de matemática. Hoje nós iremos falar sobre a regra de 3 simples e a composta. Bom, os conceitos e aplicações. Vamos falar um pouquinho sobre a regra de 3, né, o que ela é, e um pouquinho sobre a regra de 3 simples agora, né? Então a regra de 3, ela é um processo matemático que envolve, né, a resolução de muitos problemas, né? É muito usual o pessoal falar resolve com regras de 3, né? E o que ela envolve? Ela precisa ter duas ou mais grandezas, sejam direta ou inversamente proporcionais, nas quais nós vamos falar mais adiante, tá? Para que nós possamos utilizar uma regra de 3, nós precisamos de pelo menos 3 valores apresentados, por isso, né, regras de 3. Para que nós possamos descobrir o quarto valor, certo? Em outras palavras, né, a regra de 3 permite descobrir um valor não identificado por meio de outros, né, 3 valores aí, tudo bem? Já a regra de 3 composta, né, ela permite, né, descobrir um valor a partir de 3 ou mais valores conhecidos. Então, a regra de 3 simples, eu preciso de no mínimo 3, né, valores para descobrir o quarto, e a regra de 3 composta, posso ter 3 ou mais valores. O que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Bom, duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implicar no aumento da outra na mesma proporção. Por exemplo, preciso fazer um bolo. Eu sei que nesse bolo vai 500 gramas de trigo. Se eu quero fazer 2 bolos, automaticamente eu preciso, né, o dobro da quantidade de trigo. Ou seja, o que eu precisava de 500 gramas, agora eu preciso de 1 quilo, certo? Então, quando eu aumento uma proporção, né, e aí eu quero aumentar a quantidade, né, olha lá, o aumento de uma implica no aumento da outra na mesma proporção. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. E se eu quiser reduzir, eu quero um bolo grande, né? Vai 500 gramas de trigo. Se eu quiser fazer metade do bolo, eu quero fazer um bolo menor, né? Eu quero fazer um bolo que seja metade desse bolo. O que eu vou fazer? Bom, vou reduzir todas as unidades, todos os ingredientes pela metade, né? Ou seja, diminuir uma grandeza, né? Ao diminuir uma dos meus valores, automaticamente as outras vão diminuir na mesma proporção. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. O aumento de uma implica no aumento das outras. A diminuição de uma implica na diminuição da outra. E grandezas inversamente proporcional. Duas grandezas, elas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. O melhor exemplo disso é quando a gente começa a analisar a questão de velocidade. Por exemplo, eu no meu carro, né, estou saindo de Indaiatuba, né, onde nada Progresso Vestibulares, e indo para Campinas. É uma cidade do lado, né, vizinha nossa aqui de Indaiatuba. Se eu ando a 60 km por hora, né, eu vou chegar num tempo X lá em Campinas. Vamos supor, eu vou gastar 1 hora para chegar em Campinas. Se eu aumentar a minha velocidade, vamos supor, eu vou aumentar para 120 km por hora, eu estou indo mais rápido. O que vai acontecer com o meu tempo? Vai reduzir. Porque eu gastava 1 hora, eu posso gastar meia hora, 20 minutos, né? Então, quanto maior for a minha velocidade, menor é o tempo gasto, certo? Então isso é uma grandeza inversamente proporcional, ok? Regra de 3 simples, tem um exemplo aqui, falando de bolo, né, de chocolate, né, agora, né, bolo de aniversário, desculpa, né? Para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Bom, se nós vamos fazer 5 bolos, se um bolo vai 300 gramas de chocolate, olha lá, lembra? Deu o exemplo passado, né? Então, qual é a quantidade de chocolate que nós vamos precisar?
Se um bolo vai 300 gramas, eu preciso fazer 5. Então, 5 vezes 300 gramas, né? Que são 5 bolos, né? Então, olha lá, para a gente poder identificar uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Nós utilizamos a seguinte maneira. Nós colocamos, né, dispomos ali em como se fosse uma tabela, né? Percebam aí, né, como parece uma tabelinha, né? Deixa eu mudar aqui o meu scope aqui para mostrar para vocês aqui. Vou pegar um apontadorzinho laser aqui. Opa. Olha lá. Opa. Então, olha lá. Então, nós temos aqui, ó, separado, né? Quando vocês forem fazer qualquer exercício que envolva a regra de 3, façam, né, essa separação, que é muito importante. Então, eu tenho aqui, ó, quantidade e eu tenho aqui, né, as gramas de chocolate, que são os dois únicos dados que o exercício me deu, né? Olha lá, para fazer um bolo, eu preciso de 300 gramas. Para fazer 5 bolos, eu preciso fazer, né, utilizar aqui X. A gente coloca um X aqui, certo? A princípio, posso inverter minhas colunas? Posso colocar grama primeiro e posso colocar quantidade de bolos depois? Pode. O que vocês não podem inverter são as linhas, né, os meus dados, tá? Posso colocar a linha de baixo em cima? Pode. Desde que a informação esteja, né, sempre alinhadinha. Como que eu faço a leitura? Né? Ó, um bolo, 300 gramas. 5 bolos, X gramas, que é o que eu quero descobrir. Não posso falar que 5, colocar o 5 aqui, ó, no lugar do 1. Porque, ó, ele barra aqui com 300. Não vou usar 5 bolos, não vou usar 300 gramas para os 5 bolos. Então, eu não posso inverter essas linhas. Então, tomem bastante cuidado com isso. Ó, leitura, né? Um bolo, 300 gramas, linha de baixo. 5 bolos, algumas gramas aqui que a gente vai descobrir, certo? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o seguinte, já descobri, já fiz ali o meu modelinho e eu vou analisar aqui as minhas grandezas. Então perceba ali, aqui até apareceu uma setinha ali, né? Eu tenho aqui, ó, o que está acontecendo daqui, né? Ó, olha lá, a gente trabalha com a grandeza diretamente proporcional, né, da seguinte forma, né? A minha grandeza, olha o meu X ali, né? Olha o meu X, né? Olha o meu X. Meu X, né? Para o 300 ali, né? E o meu 5 para o 1 ali. O que está acontecendo? O que está acontecendo com essa minha grandeza? Em relação à minha linha de referência para o meu X, é uma grandeza o quê? Diretamente proporcional, certo? Uma grandeza diretamente proporcional. Então, se ela é uma grandeza diretamente proporcional, o que significa isso? Se eu aumento a quantidade de bolos, vai aumentar a minha quantidade de ingredientes. Não importa quais sejam esses ingredientes, mas vai aumentar. É uma análise que eu tenho que fazer. Se as duas grandezas estão diminuindo ao mesmo tempo, ou se as duas grandezas estão aumentando ao mesmo tempo, ele é uma setinha apontando para cima. Então, grandezas diretamente proporcionais, elas têm uma setinha para cima, ok? E as grandezas inversamente proporcionais, né? A gente até brinca, né? É o céu para cima, né? E o inferno para baixo, né? Então, a gente fala que a inversa é apontado né? Então, inferno. Então, a gente aponta para baixo, né? Diretamente proporcional, tá fácil, né? É tranquilo, então é bom, né? Então aponta para cima, certo? Se é uma grandeza diretamente proporcional, então olha lá, aqui tá aumentando, né? O que está acontecendo de uma linha para outra? Tá aumentando, aqui também vai aumentar. Então aqui aumentou a quantidade de bolos. Ah, mas professor, do 1 está indo para o 5, está aumentando, mas do 5 não está indo para o 1, está diminuindo. Não, a gente não olha essa quantidade, a gente olha o quê?
o que está acontecendo? Ele me deu, ó, para fazer um bolo, utilizamos 300 gramas. Por isso que eu falei, vocês podem inverter as linhas, não tem problema, tá? Então, para fazer um bolo, eu utilizo 300 gramas, mas ele quer que eu faça 5. Então, de 1 está indo para 5. Então, está aumentando esse lado. Automaticamente, vai aumentar a minha quantidade de gramas também. Se vai aumentar a minha quantidade de gramas, né? Então, ela é uma grandeza diretamente proporcional, né? Ou seja, para fazer mais 4 bolos ao invés de 1, aumentará proporcionalmente a quantidade de chocolate, né? E aí, como que a gente faz esse cálculo? Aí a famosa, né, multiplicação em cruz, né? Multiplica, olha lá, de cima multiplica para baixo, né? Certo? 1 vezes x, né? Olha lá, 1 vezes x. E 5 vezes 300 ou 300 vezes 5, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Ó, por isso que aqui é uma multiplicação em x, certo? 5 vezes 300, né? Então, 1 vezes x é x. 5 vezes 300, 1.500. 1.500 o quê? Gramas, né? Certo? Então, para que possamos fazer 5 bolos, preciso de 1,5 kg, né? Ó, 1.500 gramas, 1,5 kg. A cada 1.000, né? É 1 kg. Olha lá, o segundo exemplo, né? Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Pessoal, quando envolver tempo, prestem bem atenção porque pode ser inversa, tá? Então vamos lá, olha lá, velocidade, né? E horas. Se ela está 80 km por hora e ela vai, ela gasta ali, né, 3 horas, se ela aumentar a velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo? Automaticamente vai diminuir. Aumentei a velocidade, vou chegar mais rápido, né? Vai diminuir. Então, olha lá. O que a gente vai fazer aqui agora? A velocidade, ela é inversa. Por que ela é inversa? Porque a minha velocidade ela está aumentando, a setinha nunca vai no x, tá, pessoal? Então a análise nunca é feita aqui, é sempre na outra grandeza, tá? Então olha lá, a velocidade está aumentando, mas o que está acontecendo com as minhas horas? Diminuindo. Se um aumenta, o outro diminui, elas são inversas, por isso que a setinha apontando para baixo. Esse é o modelo correto de se fazer a análise da seta, tá, pessoal? Então, ó, se uma aumenta, a outra diminui, vai vir uma seta para baixo, tá? Indicando que é um exercício de inversa, tá? Inversamente proporcional. Tudo bem? Professor, não consigo entender o conceito da seta para cima e da seta para baixo. Pega os sinaizinhos. Se um aumenta, o outro aumenta, direto. Se um diminui, se o outro diminui, direto também. Se um aumenta e o outro diminui, então ela é inversa. Professor, o que eu faço na inversa, né? Olha lá, grandezas inversamente, ó. Quanto mais aumentar a velocidade, né, no meu percurso, o tempo desse percurso irá diminuir, certo? Então, o aumento de uma grandeza implica na diminuição de outra. E aí, como que a gente faz esse exercício? Nós precisamos inverter o termo da minha coluna. Ou seja, o que eu vou fazer? Olha lá. Eu vou pegar essa coluna que está invertida, não é? Inversamente proporcional. Então, eu preciso fazer o quê? Eu vou inverter ela. Então, olha lá. Vou pegar aqui e vou inverter. Eu vou trocar essas duas aqui, ó. Eu troco elas de lugar. Eu vou inverter elas. Isso que é a grandeza inversa. E olha aqui como é que ficou aqui no meu exercício, né? Ficou aqui, ó, 120 em cima e 80 embaixo, tá? Não faço uma nova análise. O que eu faço agora? Multiplicação cruzada. Olha lá, 120 vezes x, 120x, né? 80 vezes 3, né? Ou 3 vezes 80, tá? Tanto faz, né? 3 vezes 80 vai dar 120x é igual a 3 vezes 80,
240. O que eu faço aqui agora? Ó, a ideia não é isolar o meu x, 120 está multiplicando. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, 120 passa para o outro lado, dividindo 140, ou 240, desculpa. Então, x é igual a 240 dividido por 120, né? Se a gente cortar o zero aqui, ó, corta o zero aqui, fica 24. Corta o zero aqui, fica 12. Fica mais fácil de resolver, né? 24 dividido por 12, 2. O x é o quê? O x está na coluna de horas, então é 2 horas. Então a Lisa, né? Ela está andando a uma velocidade de 80 km por hora. Se ela continuasse nessa velocidade, né? Ela chegaria em 3 horas. E aí ela aumentou para 120 km por hora. E aí o tempo para ela chegar no percurso dela diminuiu e foi para 2 horas, ok? Quanto tempo diminuiu aí? Diminuiu 1 hora, certo? Se ela andasse a 80 km por hora, chegaria em 3 horas. Agora, a 120 km por hora, ela vai fazer todo o percurso em 2 horas, certo? Regra de 3 simples, diretamente proporcional e inversamente proporcional. E a composta, professor? A composta ela é a seguinte, ela é composta por mais dados, por isso a gente chama de regra de 3 composta, certo? Então, para ler os 8 livros indicados pela professora, para realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir sua meta. Porém, a data do exame foi antecipada, adiantaram, né? Portanto, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4 dias. Assim, quantas horas ele terá de estudar por dia para se preparar para o exame, né? Então, olha lá, 8 livros, né? Olha lá, percebam que, tomem cuidado com essa questão, tá? Essa questão a gente tem que fazer análise também, tá? Como é que funciona isso? Olha lá, a quantidade de livros permaneceu constante, não mudaram a quantidade de livros, permaneceu a mesma quantidade. Então, são 8 livros indicados que a professora solicitou para o exame final, né? Percebam aqui, antes ele podia estudar 6 horas por dia durante 7 dias. Só que agora a quantidade de dias diminuiu, né? Diminuiu. Então vamos fazer essa análise? Olha lá. Então, observe que ao diminuir o número dos dias, será necessário aumentar o número de horas de estudo. Bom, se eu estudava 6 horas todo dia, 7 dias, diminuiu a minha quantidade de dias. O que eu vou ter que fazer com as minhas horas de estudo? Se eu estudava 6, agora eu vou ter que estudar muito mais para dar conta de ler todos os livros. Então, se tratam de grandezas inversamente proporcionais. Olha lá, quantidade de dias está invertido, certo? Então, eu tenho menos dias, né? Automaticamente, eu tenho mais horas. Mas, professor, por que você não avaliou a quantidade, os livros lá, a coluna dos livros? Porque ela se permaneceu constante. Se ela é constante, ela é diretamente proporcional. Tudo bem? Então, se a quantidade ali ela não muda, aí o que acontece? A gente permanece ela na posição dela. Tudo bem? Olha lá. Então, ela é diretamente proporcional. Porque ela é constante, certo? Ela é constante. Tudo bem? Como que a gente faz esse cálculo? Já dei uma prévia aqui desse cálculo aqui para vocês, né? Mas como que a gente faz esse cálculo? A gente pega a coluninha aqui, ó, das horas, certo? Como ela é uma regra de 3 composta, o que ela é composta? Ela tem livros como uma variável, tem horas como outra variável e tem dias como outra variável. São 3 informações, são 6 dados que nós temos. É muito mais, uma quantidade muito maior do que a regra de 3 simples, que só tem 4 dados. 3 eu tenho de informação e para descobrir o quarto. Passou disso, já é uma regra de 3 composta. Muda o foco agora, tá? Como que a gente faz isso?
separa-se a coluna de horas, tá? Olha lá, separa a coluna de horas. E o que eu vou fazer? Coloco um igual, certo? Quem for diretamente proporcional, permanece igual na ordem dele. Quem é inversa, que é a quantidade de dias, o que eu vou fazer? Eu vou, trocar de posição. Eu troco ela de posição. Inverto. É inversa, não é? Inverto. Só que aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar elas numa multiplicação. Tudo bem? Não faço aquela multiplicação em cruz lá que a gente viu. Quem for diretamente proporcional permanece o mesmo. Vamos supor que aqui fosse... como que eu posso dizer? Diretamente proporcional em relação ao x, tá, pessoal? A quantidade de horas. Então, se aqui fosse 7, aumentou para 8, aumentou, certo? Então, é diretamente proporcional. Então, aqui ficaria 7 e 8 em cima, certo? Diretamente proporcional, tá? Só um exemplinho aí, tá? Se aqui fosse mais e aqui fosse mais, eu não coloquei sinal nenhum porque ele permaneceu constante, tá? Não aumentou nem diminuiu, permaneceu constante. Mas se aumentasse a quantidade de livros, aí é diretamente proporcional às horas, tá? Sempre ao x, e x é horas nesse exercício, tá? E se fosse menos? Se fosse menos, quer dizer que inversa. Então eu teria que inverter também e colocar ele aqui, certo? E tudo numa multiplicação direta, tá? Não é mais uma multiplicação em x. Então a gente confunde aí a regra de 3 composta. O que eu vou fazer? 8 vezes 4, né? E 8 vezes 7. Só que percebam, né? Que 8 dividido por 8, né? É uma fração, não é? Certo? É uma fraçãozinha aí. 8 dividido por 8 é a mesma coisa que 1, né? Opa, ficou meio feinho aqui, né? Mas é a mesma coisa que 1. 1 vezes 4, 1 vezes 7, né? Vai dar 4 sobre 7. E agora, o que eu faço? Olha o sinal de igual aqui. Olha o sinal de igual. Quando tem o sinal de igual, o que eu faço? Multiplicação direta. Então vai ficar o quê? 4 vezes o x e 6 vezes o 7. Olha lá. 4 vezes o x, 6 vezes 7. 4 vezes x, 4x. 6 vezes 7, 42. O 4 está multiplicando, né? O 4 ele está multiplicando o meu x, né? Então, para ele passar para o outro lado da igualdade, a gente tem que inverter, né? Está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o 4 passa dividindo o 42. 42 dividido por 4 não dá exato, né? Mas dá aqui 10,5 horas. Então, ele vai ter que estudar durante os 4 dias, ele vai ter que estudar 10 horas e meia, né? Esse 5 aí significa meia, né? 30 minutos, né? 10 horas e meia, né? Durante 6 dias para conseguir, né? Estudar todos os 8 livros aí. Tudo bem? Pessoal, vamos para alguns exercícios agora, né? Os exercícios estão disponíveis na plataforma. Estudem com calma, façam os exercícios com calma, ok? E depois vai ter um videozinho dessas questões comentadas aí com vocês. Certo, pessoal? Então, até mais, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!